Olá, caros alunos, estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Sociologia. Nesta videoaula, estaremos tratando dos assuntos da aula 6, 7, 8, 9 e 10 do caderno didático. Só para recordarmos, na aula passada, vimos o surgimento da Sociologia, os fatos históricos que contribuíram e também vimos a Sociologia através de pensamento de alguns pensadores. Porém, todo este processo ocorreu na Europa e agora vamos ver se no Brasil também havia um interesse de explicar ou entender a sociedade. Então, no Brasil, o processo de formação e organização do pensamento sociológico obedeceu também às condições do desenvolvimento do capitalismo e à dinâmica própria de inserção do país na ordem capitalista mundial, refletindo assim a situação colonial, a herança da cultura jesuítica e o lento processo de formação do Estado Nacional. Sendo assim, a sociologia brasileira inicia-se a partir de 1930, com a necessidade de explicar a sociedade brasileira, onde diversos movimentos que ocorriam na sociedade e que estimulam uma postura mais crítica. Esses movimentos trazem transformações de ordens sociais, econômica, política e cultural em todo o país, o que causa interesse por parte dos pensadores. Quais são esses movimentos? Um dos movimentos foi o modernismo, movimento que lutava que a arte e a literatura não seguissem os moldes internacionais, que tivessem suas próprias características nacionais. E a arte brasileira conseguiu sua independência a partir da Semana da Arte Moderna, que ocorreu em 1922 em São Paulo. Outro movimento que influencia no surgimento da sociologia no Brasil vai ser a formação dos partidos, sobretudo com o Partido Comunista, que buscava criar uma nova cultura socialista, que baseava-se em Marx, que deram início a uma política voltada para a classe trabalhadora. E por fim, um outro movimento importante, que foi o movimento armado, também conhecido como o Levante Comunista. Movimento que lutava pelo fim do imperialismo, pelos tenentes do exército brasileiro. E assim, como na Europa, os acontecimentos e transformações na sociedade que trouxeram inquietações de buscar compreender a causa de todas essas transformações. E para a implantação da sociologia no Brasil, o sociólogo Yanin faz uma divisão desses acontecimentos. Para a implantação da sociologia, em 3 gerações de autores. Vamos ver os slides. Primeira geração é composta por autores que se preocupavam em fazer estudos históricos sobre a nossa realidade, com um caráter mais voltado para a literatura do que para a sociologia. Com o autor Euclides da Cunha, que escreveu a obra Os Sertões, onde relata sobre a terra, as paisagens, o sertanejo, e escreve ainda sobre a Guerra de Canudos, sendo esta obra um dos referenciais do início do pensamento sociológico no Brasil. 2. Segunda geração. Os autores nessa fase possuem uma preocupação que se faz pesquisas de campo, características das pesquisas sociológicas. Autores importantes dessa geração são Gilberto Freire, que aborda sobre a colonização portuguesa, o trabalho escravo e a formação da sociedade agrária. Ele quem vai iniciar a discussão da mistura das raças que originou a sociedade brasileira. O autor de referência dessa fase, mas com um caráter mais crítico sobre a formação da nossa sociedade, é Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior, que recorria à visão marxista, partindo do ponto de vista material e econômico para o entendimento da formação no Brasil. E 3. Na terceira geração, em 1933, é fundada a Escola Livre de Sociologia e Política, iniciando o estudo da sociologia.
Vários autores fazem parte deste período. Podemos citar Florestan Fernandes, importante nome da sociologia crítica no Brasil, em sua obra Fundamentos da Explicação Sociológica, e em todas as outras tinham como metodologia dialogar de maneira crítica com a produção sociológica clássica, fazendo um contínuo questionamento sobre a realidade social e das teorias que tentavam explicar esta realidade, sempre buscando ir além das reflexões já existentes. E a partir dos anos 80, muitos cientistas sociais decidem afastar de suas funções para ingressar na política, ou seja, ingressavam nos partidos políticos existentes na época. O PT, o Partido dos Trabalhadores, foi o que mais se beneficiou com essa nova atuação de Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Melo e Souza, Francisco Belfort. Foram alguns dos nomes que entraram na luta política partidária. No PDT, Partido Democrático Trabalhista, teve a filiação do antropólogo Darcy Ribeiro e Fernando Henrique Cardoso, que estiveram presentes na fundação do PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro. Com o engajamento dos cientistas sociais na política, os campos de estudo da sociologia se multiplicaram, tendo novos focos com a condição feminina, do menor, das favelas, das artes, da violência urbana e rural, dentre outras. Dessa forma, a sociologia se torna cada vez mais interdisciplinar e plural, ou seja, que engloba vários assuntos com novos objetivos de estudo. Aqui finalizamos como ocorreu o surgimento da sociologia no Brasil, que a partir de então se torna disciplina como as demais que conhecemos. Agora daremos início às aulas 7, 8, 9 e 10 do caderno didático, onde trataremos sobre a convivência humana, os grupos de classes sociais e a base econômica da sociedade. Iniciamos então com a convivência humana dentro da sociologia. O que seria isso? Seria o mesmo que interação social, que é o processo pelo qual agimos e reagimos em relação àqueles que estão ao nosso redor. Os seres humanos têm absoluta necessidade de convivência com um grupo e é através dessa convivência que o comportamento humano se manifesta e se desenvolve. É a partir dessa convivência que os seres humanos se articulam e estabelecem formas de comunicação e cooperação, ou seja, se socializam e se sociabilizam. Por meio da socialização, o indivíduo se integra ao grupo em que nasceu, assimilando o conjunto de hábitos, regras e costumes característicos de seu grupo. Isso ocorre quando o indivíduo participa da vida em sociedade, assimila suas normas, valores e costumes e passa a se comportar segundo estes. Sabemos que a nossa sociedade vive um processo contínuo de mudança, e essas mudanças influenciam muito no comportamento e na vida em sociedade. Neste contexto de rápidas mudanças, novas formas de sociabilidade surgem, novos grupos se reúnem em torno de afinidades ou interesses momentâneos ou se identificam por algum aspecto externo, como uma linguagem própria, uma vestimenta ou uma coisa de gênero, além das comunidades eletrônicas e virtuais que habitam o espaço cibernético e acabam criando um novo tipo de sociabilidade. E pelo contato social que as pessoas estabelecem relações sociais, criando laços de identidade, formas de atuação e comportamentos que são a base da constituição dos grupos sociais da sociedade. E o que são grupos sociais? Podemos dizer que grupos sociais seriam uma reunião de duas ou mais pessoas que possuem objetivos e características comuns. E dentro desses grupos sociais podemos separar os contatos em primários e secundários. Tá? Primários seria o contato de pessoas de maneira direta
que possuem uma base emocional, como familiares, vizinhanças, escolas e outros. E secundários seria contato de maneira à distância, por carta, telefone, até no nosso caso que temos um contato por esse videoaula ou pela internet. Porém, exemplos mais próximos de contatos secundários seriam cobrador de ônibus, caixa de banco, dentre outros. Nos grupos sociais ou na sociedade, com um todo, os indivíduos se reúnem, se separam, associam-se e desassociam-se. Isto é que chamamos de sociologia, de processos sociais. A palavra processos significa contínua mudança de alguma coisa. Já os processos sociais são as diversas maneiras pelas quais os indivíduos e os grupos atuam uns com os outros, a forma pelas quais os indivíduos se relacionam e estabelecem relações sociais. Esses processos sociais podem ser associativos e desassociativos. O que é isso? Podemos ver cada um. Processos sociais associativos estabelecem formas de cooperação, convivência e consenso no grupo. E podem ser cooperação, trabalho juntos para um mesmo fim. Processos sociais dissociativos estão relacionados às formas de divergência, oposição e conflito, que podem se manifestar de modos diferentes. Competição e conflito. É um contrato, porém, mais individualista. E na sociedade atual, existe um grande aumento desse comportamento individualista. Com o estímulo ao consumo e à competição desenfreada, a economia capitalista, dinâmica e tecnologicamente inovadora, colabora para reforçar a cultura do individualismo e o isolamento social. E é importante ressaltar que o regime em que vivemos é o regime democrático de direitos, que se caracteriza pelos seguintes pontos: pelo respeito aos direitos humanos, pelo cumprimento da lei, todos são iguais perante a lei, pela pluralidade dos partidos políticos, pelo voto livre e universal, pela alternância no poder, pela prática da cidadania. Essa cidadania, segundo o sociólogo Herbert de Souza, está diretamente vinculada aos direitos humanos. Na página 237 da apostila, são citados alguns desses direitos. Segundo os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, leiam-se para conhecimento de vocês e façam análise se esses direitos são praticados em nosso país e se é que você vê no nosso cotidiano. Vocês vão perceber, muitos deles são bem contraditórios, mas é importante saber nossos direitos dentro da sociedade para que possamos lutar por eles, não é verdade? Vamos em frente. O que seria grupos sociais? É importante lembrar que para haver um grupo social é necessário que a interpretação entre as pessoas de determinado grupo que mantém uma organização que busca realizar ações conjuntas de interesse de todos, e cada grupo social possui normas, costumes próprios, divisões e funções definidas. Nós mesmos participamos de vários grupos sociais, onde cada um tem um determinado papel. Vamos ver agora no slide 7. Como grupo familiar, grupo vicinal, vizinhança, grupo educativo, escola, grupo religioso, igrejas, grupo de lazer, clubes, associações, etc., grupo profissional, trabalho e, no caso de alguns, até mesmo grupo político, partidos. A existência do grupo é independente da vontade individual de cada um, ou seja, o grupo é um coletivo e não vivência de ações individuais. Além de grupos sociais, temos o que chamamos de agregados sociais, que se caracteriza por não ser organizado, não ter estrutura estável nem hierarquia de posições e funções.
são a junção de pessoas anônimas, ou melhor, pessoas desconhecidas entre si, que têm contato momentâneo, onde em um determinado momento estão juntas por uma mesma causa. Exemplo seria as multidões, pessoas diversas que estão em um mesmo local, o público de algum evento. Voltando ao aos grupos sociais, existem algumas forças ou pontos importantes que mantêm a união dos grupos sociais. Na sociedade, quais são elas? Primeiro, liderança. É a capacidade de alguém de comandar ou orientar um grupo de pessoas. O líder age no grupo, transmitindo ideias e valores aos outros membros. Existem dois tipos de liderança. Liderança institucional, que vem do cargo que a pessoa ocupa, como gerente, diretor, pai de família, entre outros. E a outra liderança é a liderança pessoal, que se origina das qualidades e da capacidade das pessoais do líder. Poder de comunicação e prestígio. Esses líderes são presidentes de sindicatos, de estados e outros. Mas o mais importante é que o líder, independentemente de qual seja, deve sustentar o grupo, representando os interesses e valores das pessoas que fazem parte do seu grupo social. Normas e sanções são as regras de conduta que orientam e controlam o comportamento das pessoas no grupo. O próximo, símbolos. É algo que representa o que é abstrato e possui um valor ou significado que lhe é atribuído pelas pessoas que utilizam. E por fim, valores sociais, que é o grupo estipula e avalia dentro de um contexto social e que lhe atribui um significado, uma qualidade determinada, do que é desejável e do que é proibido, do que é bonito e do que é feio, do que é certo e do que é errado. Enfim, quanto maior o contexto social, maior a variedade de opiniões e valores sociais. Então, a partir dessas forças que um grupo social se mantém e se constitui. Além desses pontos, existe ainda a posição que cada pessoa ocupa no seu grupo social, além dos líderes, o que chamamos de status social, que possui deveres, direitos, prestígio e até mesmo privilégios, de acordo com o status de cada um. Na sociedade, uma pessoa pode ocupar vários status, já que está inserida em vários grupos sociais. Status como irmão caçula, chefe de departamento. Status social deve estar ligado ao papel social que a pessoa ocupa em determinado grupo. Os dois são inseparáveis, já que não existe status que não corresponda a um papel social, pois o papel social corresponde às tarefas, obrigações que são determinadas ao status de cada pessoa dentro do seu grupo. E dentro da sociedade, existe ainda uma outra separação dos grupos que chamamos de classes sociais e estratificação. Vamos começar a entender o que é estratificação. Estratificação social é a distribuição de indivíduos e grupos de maneira hierárquica dentro de uma sociedade. Essa distribuição se dá pela posição social dos indivíduos, das atividades que eles exercem, dos papéis sociais e que desempenham dentro da sociedade. Existem 3 tipos mais conhecidos de estratificação. Estratificação econômica, que é definida pela posse de bens materiais, ricos e pobres, etc. Estratificação política é estabelecida pela posição do mando na sociedade, grupos com poder, grupos com menor poder, e etc. Estratificação profissional, que é baseada nos diferentes grupos de importâncias atribuídas a cada profissional pela sociedade. É o valor que se dá a um profissional em detrimento a outro. Um médico é mais valorizado que um pedreiro, por exemplo. Porém, mesmo que exista
essas diferenças, é notável que os aspectos econômicos que têm sido o papel determinante dentro da sociedade. A forma como se organizam os estratos ou chamados ou camadas sociais dentro de uma sociedade também recebe uma classificação. Castas são grupos sociais fechados cujos membros seguem rigorosamente as tradições familiares. Um indivíduo nascido em uma determinada casta deve permanecer nela pelo resto de sua vida. Sua posição social é definida ao nascer, não sendo possível, portanto, a mobilidade social. Estamentos ou estados é uma camada social semelhante à casta, porém um pouco mais aberta. Na sociedade estamental, a mobilidade social é difícil, mas não impossível. E por fim, a classe social, que é diferente do que acabamos de ver, se diferencia da estratificação social. A classe social foi definida por Marx como estudamos na aula anterior, que dividiu em duas classes, burguesia e proletariado. Lembram? Sendo assim, as classes sociais são grupos de pessoas relacionadas de tal maneira que podem apropriar-se do trabalho dos outros, simplesmente por ocuparem posições diferentes dentro do sistema capitalista. São complementares, já que são eles que fazem funcionar todo o sistema dentro da sociedade. Não podem ser vistas separadamente. Onde a burguesia se apropria do trabalho do proletariado, hoje conhecidas como classe média e classe dos trabalhadores. E para finalizar este vídeo aula, veremos agora a base econômica da sociedade, ou seja, veremos a forma de produzir e distribuir a produção, o que faz toda a organização da sociedade e toda a atividade humana que ressalta em bens ou serviços. Essas atividades são consideradas um trabalho. Vamos entender o que é bens e o que é serviço. Bens são todas as coisas materiais produzidas para satisfazer a necessidade das pessoas. Serviços são todas as atividades econômicas voltadas para a satisfação de necessidades e que não estão relacionadas diretamente com a produção de bens, uma vez que bens são adquiridos de maneira individual, através de trabalhos prestados por uma pessoa, e serviço é realizado de maneira coletiva, pois o indivíduo não é capaz de produzir tudo o que precisa para sobreviver. E para produzir e resolver as suas necessidades básicas, o ser humano passa a apropriar da natureza, onde consegue retirar o seu sustento e a matéria-prima para a produção de várias coisas para a sua vida. Então, para isso acontecer, existe um processo de trabalho que é composto pelos seguintes elementos: o ser humano, o conhecimento, a natureza, matéria-prima, os instrumentos, máquinas, ferramentas, etc. E através desses elementos que conseguimos chegar onde estamos, que a humanidade constitui tudo que existe dentro da sociedade. Entenderam? No processo produtivo, as pessoas dependem de uma das outras para obter os resultados pretendidos. Assim, para produzir os bens e serviços que necessitam, os indivíduos estabelecem relações entre si, as quais chamamos de relação de produção. As relações de produção mais importantes são aqueles que se estabelecem entre os donos dos meios de produção e os trabalhadores. E são estas relações que organizam e definem a sociedade. O que caracteriza o modo de produção capitalista são as relações assalariadas de produção e propriedade privada dos meios de produção. O desenvolvimento da produção é movido pelo desejo do lucro, como vimos anteriormente. O ser humano começa a trabalhar para suprir suas necessidades básicas, mas dentro da sociedade capitalista, a produção passa a não ser suficiente.
uma vez que o assalariado não consegue comprar sua própria produção. Agora vamos ver a nossa atividade prática, tá? Para finalizarmos essas 2 semanas de estudo, iremos fazer uma atividade prática que vocês darão início hoje na sala de aula e em grupo, tá? Durante a semana deverão dar continuidade para que tragam para o tutor presencial na próxima aula, beleza? Essa atividade será avaliada em 10 pontos. Vocês irão partir das aulas e do caderno didático para definir alguns conceitos, como função da sociologia, fato social e outros tópicos que separei de acordo com cada pensador estudado. Quais são eles? Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Veja o quadro nos slides, tá? Vocês vão preencher o quadro que irão receber hoje ao final e vão responder as 2 questões, tá bom? Reflitam sobre os temas estudados, façam uma discussão com os colegas e respondam conforme seu entendimento, porém de maneira crítica e colocando seu ponto de vista. Então, exemplos dados, até a próxima aula, desejo a todos um bom estudo, bons estudos.